mais um episódio agora do Ágil Talks com o André e vamos falar um pouquinho sobre posições fora dos grandes centros, né, André? Boa tarde, prazer aí tê-lo conosco novamente. E falando um pouquinho sobre os processos da Ágil, né? Então, atualmente a gente tem mais de 80% das posições fora dos grandes centros, né, em cidades tanto do interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Então, eu queria falar um pouquinho contigo qual que é a tua percepção, se isso vem acontecendo agora pós-pandemia, onde as pessoas vêm buscando mais sinergia com os polos industriais, né? As empresas que querem o administrativo das empresas mais próximo, né? As unidades fabris, ou qualidade de vida ou ambos, né? Qual que é a tua percepção em relação a essa movimentação? Bom, eu acho que, antes de tudo, contratação de uma consultoria acontece, né, Júlia? A gente sabe disso. Normalmente, quando a empresa precisa de uma ajuda externa, imparcial, uma musculatura estratégica, né, porque o RH está soberbado de coisas, ou então um olhar diferente. Quando a gente pensa em empresas que estão localizadas fora de grandes centros, o desafio é muito maior. Seja porque você não vai ter naquele entorno os tipos de profissionais normalmente almejados pela empresa, e por isso a necessidade de olhar fora, seja porque a empresa vai precisar de algum tipo de confidencialidade para fazer a abordagem, fazer a etapa de mapeamento de mercado. Então, eu acho que se a gente pensa em posições fora dos grandes centros, o desafio ele é ainda maior. Mesmo nos grandes centros, a gente já tem um desafio de apagão de talentos, de motivadores dos profissionais, né? Mas, normalmente, também empresas que estão fora de grandes centros têm aspectos culturais super específicos. Então, a gente tem que cuidar de uma série de fatores. E eu acho que na Ágil, o time vive muito isso, né? Porque à medida que estamos fechando o nosso 3º ano agora, à medida que a gente começa a entregar bem para os clientes começam a falar para a gente, para novos clientes. E eu acho que é por isso que a gente está com esse número aí de 80% fora de grandes centros, né? Ou seja, o fato de empresas nos confiarem a missão de encontrar profissionais e de a gente, de fato, ser resiliente, a gente se dedicar. Quer dizer, você sabe disso tão bem quanto eu, quanto esse time da Ágil se dedica e, como a gente fala aqui, não larga os bets, como a gente fala com bom paranaense, né? Sim, e um ponto que a gente tem visto também, né, André, em relação à motivação, como você falou, né? Então, até meados aí de 2021, a gente tinha 100% até das fábricas, né, a parte corporativa trabalhando em home office, né? Em 2022 a gente já viu uma movimentação para o híbrido e esse ano, clientes que a gente já vem atendendo aí nesses anos, né, pandêmicos, a gente vê uma movimentação da volta presencial. Claro que é o desafio, né, levar pessoas de grandes centros para cidades menores, mas em contrapartida a gente vê uma motivação desses profissionais em entender o desafio pensando na qualidade de vida, né? E pensando que trabalhamos em posições de suporte à gestão. Então, assim, são analistas, especialistas, né? Gerentes de início de carreira, né? Então, quando a gente fala da atratividade, muitas vezes, né, a própria cidade acaba sendo mais atrativo naquele momento de carreira para o profissional que a própria vaga, né? Então, queria entender se para você isso é uma movimentação pós-pandemia mesmo, né? Assim, algo que as pessoas estão priorizando mais essa qualidade de vida que tem nas pequenas cidades, ou enfim, né, se é algo momentâneo, né? Qual que é a tua percepção aí dessa motivação dos candidatos? Eu acho que tem alguns itens aí que me ocorrem. O primeiro deles é motivador mesmo, de cada um. Lembrando que esses motivadores não é assim, até que a morte os separe, né? É pensar assim, bom, o que a pessoa almeja para os próximos, 3 anos de carreira, né? Se a gente pensa numa mudança geográfica, qualidade de vida pode ser um fator de atratividade. E, é claro, se a gente pensar numa cidade que tenha atrativos turísticos, que seja localizada num entorno bacana, contato com a natureza e por aí vai, isso é um pró. Mas nem sempre é assim.
Quantas e quantas vezes a gente não faz projetos super desafiadores, né? Onde o tema não vai ser qualidade de vida. Então, pessoas que estão buscando qualidade de vida dificilmente vão ser consideradas como finalistas, né? Com aderência potencial bacana para esses projetos, né? Sim. O segundo aspecto que me ocorre é o do entorno familiar. A pessoa é casada, a pessoa tem o marido ou esposa, companheiro ou companheira, faz o quê? Tem condição de acompanhar para não ficar no ir e vir, no vai e vem, porque depois de um tempo isso desgasta. A pessoa tem filhos. Os filhos estão em que idade? Eu sempre pergunto isso, né? E na Ágil a gente também toma esse cuidado, porque crianças menores, elas vão onde os pais estiverem. Eu falasse para minha filha, 17 anos hoje, filha, a gente está se mudando para o interior do Mato Grosso, ela ia dizer, boa viagem, vai você, eu vou ficar aqui, né? Então, acho que entorno familiar é algo importante. E por fim, é muito relevante a gente considerar também o tipo de desafio. Porque se esse desafio representa uma oportunidade de crescimento, representa uma nova etapa na carreira do profissional, da profissional, de novo se conecta com os motivadores. Então, o equilíbrio dessas frentes, né? Então, se a gente pega, por exemplo, alguém que está numa posição de um supervisor, e aí a gente está fazendo na Ágil uma posição de um gerente júnior, você pode ter um motivador de a pessoa querer, de fato, passar a um nível de gestão maior, num outro ambiente, numa organização que, obviamente, seja atrativa. Então, a gente, olhando para esse conjunto como um todo, dá para tentar compreender melhor. Nunca vai ser fácil fora de grandes centros, e é por isso que eu acho que consultorias como a Ágil tem uma demanda cada vez maior, né, em relação a isso. E, por fim, não pode ser nunca somente sobre remuneração. Sempre costumo dizer, né? Remuneração é um fator de higiene. Então, é aquele fator que decide a atratividade para que uma pessoa se decida a começar. Mas depois o que fica é o desafio. É a cultura, é o relacionamento com o líder, as oportunidades de reconhecimento, de crescimento, de impacto e por aí vai. Então, a remuneração ela é um dos motivadores, principalmente no início, mas a gente tem que levar em consideração os demais, né? Como autonomia, como conhecimento, como aprendizado, como possibilidade de participação de projetos estratégicos, entre tantos outros, né? Perfeito. E eu complemento, André, com a minha percepção em relação a esses processos. Cada vez mais as empresas que ficam nessas cidades menores, né, principalmente unidades fabris, já estão olhando analistas, né, e por isso que recorrem à consultoria, recorrem a nós, pensando em sucessão, porque muitos acabam saindo, né, fazendo o que a gente chamava na época de história o êxodo rural, né? Então, muitos dos colaboradores que fizeram essa escadinha acabaram indo para outras empresas que ficam, né, em São Paulo, enfim, nas cidades mais importantes em termos, né, de polo industrial, polo aí econômico. Então, até uma posição hoje de analista já tem esse cuidado de pegar os high potentials, né, como fala em inglês, mas os potenciais, né, pensando realmente em pessoas que querem crescer e ficar, né? Então, por isso que, trazendo um pouco da tua outra resposta, é importante também entender se essa pessoa se vê formando, de repente, no futuro, uma família, ficando mesmo né, nessa cidade, né? Então, tem esses dois lados além do técnico, óbvio. E eu acho que a própria exposição ou história que essa pessoa possa ter tido de mudanças anteriores. Porque se você pega assim uma pessoa que viveu a vida toda na mesma cidade, trabalhou muitos e muitos anos na mesma empresa, a chance de você não conseguir atrair essa pessoa é muito maior. Enquanto que alguém que já morou em diversos lugares, construiu ciclos bacanas, entregou bons resultados, essa pessoa vai ter uma adaptabilidade maior e possivelmente uma abertura maior para considerar, né, um ciclo numa oportunidade fora de grande centro. E só um comentário sobre o tema do entorno familiar. Eu já vivenciei projetos onde a força das avós ele é o principal fator de decisão. Então, assim, executivos e executivas que têm filhos pequenos e que vão no almoço de domingo comunicar para a família que vão se mudar.
depois de terem aceitado a offer, e voltam atrás porque as avós estão chorando. Então eu brinco sempre, o poder das avós é imbatível. Então a gente tem que olhar muito para isso, né? Se um candidato ou candidata tem raízes familiares perto da localidade dessa oportunidade fora de um grande centro, é o melhor dos mundos. Porque daí você pode ter uma coincidência feliz, mas isso é raríssimo, né? Então a gente precisa ter o olhar do todo, e acho que aquela lente tríplice famosa do recrutamento, né, que a gente usa aqui na Ágil, que é olhar o técnico, olhar o comportamental, quer dizer, fazer a avaliação do técnico, do comportamental, mas principalmente também do fit cultural. Ainda mais quando a gente pensa em ambientes diferentes, geografias diferentes, né? Sim. E o que você pode falar a respeito da atratividade, né? Que é algo que às vezes empresas, principalmente as que são ligadas, né, a negócios para negócios, né, o B2B, não são tão conhecidas e acabam, né, visando profissionais que estão em empresas mais conhecidas por conta, né, do perfil técnico mais apurado, pensando nessa sucessão e melhorar realmente a qualidade da equipe. O que você pode falar, e até, não sei se dica, né, mas assim, e nem conselho, né, porque conselho geralmente a gente fala, né, que se fosse bom não seria de graça, mas da tua vivência para essas empresas, quando abrirem vaga, seja com consultoria ou internamente, enfim, o que elas podem trabalhar em relação à marca empregadora para poder atrair, né, essas pessoas aí para essas cidades menores, enfim. Eu acho que o primeiro ponto é ter uma cultura, um clima organizacional permeável a inputs das pessoas. A gente vive hoje numa sociedade hiperconectada, onde, se você entra num site como Glassdoor ou tantos outros, você obtém informações sobre o que acontece dentro dos ambientes, escritas por quem já trabalhou ou ainda trabalha lá. Então, é muito importante essa tomada de pulso de como é que estão as coisas dentro do ambiente, para que isso possa ajudar a criar um posicionamento de marca empregadora. Segundo se colocar no lugar de um candidato ou candidata que está eventualmente numa posição de finalista para um processo, porque o que será que são os motivadores dessa pessoa e o que nós, como organização, podemos oferecer para atender esses motivadores, pensando, por exemplo, em oportunidades de crescimento, em trilha de carreira. É claro que não é um tabuleiro absolutamente definido, mas o fato de você mostrar oportunidades de crescimento, de você indicar reconhecimento e de você mostrar um ambiente que cria oportunidade para uma escuta ativa, para inputs por parte dos colaboradores, pode ajudar. Tem aquela frase que você já me ouviu falar, né, que as pessoas ficam numa empresa ruim com um líder bom, mas não ficam numa empresa boa com um líder ruim. Então tem um trabalho também muito importante de avaliação do perfil das lideranças. Quais são as expectativas do demandante interno para quem essa posição vai responder? Porque a gente também tem que fazer um olhar sistêmico de ver que tipo de encaixe potencial existe entre um candidato, candidata e aquela liderança. Não pode... A interface com o RH é muito importante, o RH é um grande parceiro, né? Mas a gente precisa entender as expectativas, sabe aquela sintonia fina de Sim. ver o que o demandante da posição está falando. E aí eu vejo que a gente na Ágil e também na proposta, a gente se transforma numa extensão do RH. Porque a gente não está lá no dia a dia, então a gente eleva o senso crítico, a gente traz novas perspectivas e a gente funciona como um grupo de trabalho para resolver a dor, resolver o problema. Costumo dizer que o RH tem que encontrar numa consultoria não alguém que ele vai terceirizar os seus problemas, mas sim compartilhar os problemas para poder resolver o desafio do recrutamento e seleção, que é algo, obviamente, é muito longe de uma ciência exata. Quando a gente pensa em escassez de talentos, se a gente pensa no tema da geografia, se a gente pensa nos motivadores das pessoas, se a gente pensa em temas de pesquisas salariais, se a gente pensa em impactos da economia. Então, são muitas variáveis que a gente precisa conseguir, de alguma forma, integrar e apresentar perfis que façam sentido, que tenham aderência, né, àquilo que a posição está pedindo, pensando no job description, mas também no comportamental e, como eu já disse, no cultural, né? Sim. E, André, em relação à jornada de trabalho, né, que foi algo que
mais um desafio, né, para tanto RH interno quanto para a consultoria em relação ao aceite ou não, né, dos profissionais aí em relação ao novo desafio. Então, pessoas que estavam acostumadas, né, a trabalhar há 2 anos aí, durante 2 anos, 100% remoto, estão até optando por outras empresas por conta dessa, né, volta aí para o presencial, ao mesmo tempo que outras empresas seguem, outras estão no modelo híbrido. Queria entender qual que é a tua percepção, né, se isso vai se estabilizar em algum momento. A gente falava sobre um novo normal, esse termo fazia muito tempo que eu não ouvi nem falava, mas para a gente, né, relembrar, dá até um frio na espinha quando a gente ouve. Mas, enfim, queria entender da tua percepção, se é algo que vai seguir sendo aceito e praticado, né, o remoto e o híbrido, ou você sente uma movimentação que realmente as coisas estão voltando ao presencial e que, enfim, né, o velho novo normal vai tomar aí conta das futuras jornadas de trabalho? Eu acho que alguns comentários sobre isso. O primeiro deles, a gente só entendeu o tal do VUCA, né? Volátil, Incerto, Complexo, Ambíguo. Depois surgiu o BUNI, né? Que é praticamente a mesma coisa, mas assim, a gente só entendeu o que era isso durante a pandemia. Quando a gente estava ouvindo expressões como novo normal, né? E a gente estava navegando por aparelhos, tinha uma neblina espessa à nossa volta, todo mundo trancado em casa, não podendo se encontrar, se ver. Então a gente foi tolhido, né, da socialização, passou a ter medo da nossa própria vida, da vida das pessoas que a gente ama, do nosso trabalho, das nossas empresas, da sociedade como um todo. Eu acho que a gente não pode jamais esquecer o que a gente passou. Acho que a gente tem que honrar e manter esse aprendizado muito presente, porque nós somos consequência dessa história. E aí, às vezes, eu vejo, não, isso já passou, porque a pandemia acabou. Não, eu acho que a gente tem que trazer isso para as discussões. E aí, quando a gente pensa na jornada de trabalho e nos modelos, eu acho que o 100% remoto, que ainda é usado por muitas empresas, principalmente nova economia, e até empresas de porte não da nova economia, tem um desafio muito grande do ponto de vista de cultura, né? De identificação, de engajamento, de relacionamento. Tem até uma pesquisa do Adam Grant que ele comprova estatisticamente que as pessoas que trabalham de forma remota, elas tendem a ser muito mais produtivas, mais felizes em relação à vida pessoal, né? O entrosamento da vida pessoal com a profissional, mas elas têm muito menos chances de serem promovidas. Olha. Porque elas não têm o contato tete a tete, a conversa de cafezinho, sabe? Aquilo que não está sendo... a conversa não protocolar junto às lideranças da empresa, né? No outro extremo, a gente tem a volta ao presencial. E aí eu acho que depende muito de cada empresa. Ontem eu estava dando uma aula no IBGC, onde um dos pontos que foi trazido na discussão era exatamente os direitos não iguais das pessoas, por exemplo, trabalhadores da operação, de plantas fabris versus as pessoas da área administrativa. Por que o administrativo pode ficar no remoto ou no híbrido e o operacional tem que estar no todo dia? E diga-se de passagem, durante a pandemia também e tudo aquilo, né? Então tem uma discussão muito grande, onde eu acho que as respostas elas são individuais de cada empresa, de acordo com a cultura. Por outro lado, não é possível ignorar que os profissionais também estão fazendo as suas escolhas em relação a modelos de trabalho, né? Pessoas que, se for 100% presencial, a gente passou a ter que colocar, né, em alguns anúncios aqui na Ágil e na Propósito, trabalho 100% presencial, uma coisa que, imagine, antes da pandemia, nunca pensaria nisso, né? E pessoas até que se mudaram, né? Exatamente. Cidade. E aí que estão vivendo em outros lugares e tudo, né? Então, eu acho que depende de cada organização. Eu acho que é muito importante essa reflexão sobre marca empregadora e atratividade, e o olhar de mercado para ver o que empresas da região estão praticando, o que concorrentes diretos estão praticando, porque senão você vai numa avenida e diz, não, é assim que a gente vai fazer, e você não leva em consideração o entorno, o cenário de mercado. Então isso é bem importante, sabe? E como tudo, eu acho que é aquela equação de a gente ter humildade e estar aberto para o aprendizado, né? A gente faz isso direto aqui na Ágil, tentando aprimorar os nossos projetos, entender a realidade, as expectativas de cada posição.
as empresas têm que fazer isso muito, porque o tal do VUCA na prática não é assim, a gente agora já viveu a pandemia e já sabe. Porque assim como em 19 a gente não tinha ideia do que a gente iria encontrar pela frente, a gente também está hoje e não sabe o que vai vir. Então a gente tem que estar preparado, tem que honrar esse aprendizado, trazer a postura de humildade, que eu acho que foi uma super lição de humildade, o tamaninho que a gente tem, né, na ordem mundial das coisas, ou universal até para ser maior do que isso das coisas, ao mesmo tempo pensando como é que a gente traz isso para a nossa estratégia e, obviamente, espelha para a estrutura de pessoas, gestão de talentos e os nossos temas aqui na Ágil. Perfeito, então, André, muito obrigada, foi muito legal aí escutá-lo sobre, né, esses temas aí tão polêmicos no bom sentido, né, e, bom, até o próximo encontro. Vamos lá, estamos juntos. Obrigado, Julia.